Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vinícius Safiotti, teacher de inglês, e nesse vídeo eu vou te ensinar quando você usa was, were ou did de um jeito bem simples, bem fácil de você entender. Eu vou descomplicar esse assunto pra você. Mas olha só, antes de eu começar, já se inscreva no meu canal, garanta que você está inscrito aqui pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma aula e ative as notificações pra você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Se este vídeo te ajudar, também deixa o joinha e não esqueça de conferir os meus links que estão aqui embaixo, meus cursos e os meus contatos, beleza? Olha só, é o seguinte, primeira coisa que você precisa entender para dominar esse assunto de was, were, did é entender para que servem os verbos auxiliares em inglês, beleza? Primeira coisa, cada tempo verbal em inglês tem um verbo auxiliar. E qual que é o grande problema aqui? É que em português a gente não tem os verbos auxiliares. Então, aqui vai a primeira dica para você. A gente não traduz os verbos auxiliares, só que em inglês ele precisa estar lá, mesmo que não faça sentido para nós. Por exemplo, se eu falar assim para você, você gosta de gatos? Você gosta de gatos? Frase em português e no presente, ok? Se eu fosse passar essa frase para o inglês, eu não posso só falar assim para você. You like cats? You like cats? Por que eu não posso? Porque aqui está faltando o verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar do presente? O verbo auxiliar do presente é do e does. Nesse caso, para essa frase, como eu estou falando you, eu vou colocar o do. Então vai ficar assim. Do you like cats? Do you like cats? Perceba que aqui não tem tradução. Você gosta de gatos? Você gosta de gatos? Não estou traduzindo do, só que ele precisa estar aqui na frase porque ele indica que a frase está no presente, beleza? Pô, Vini, mas eu não quero saber de do, eu quero saber de did. Quando eu uso o did, é a mesma coisa que o do, só que ao invés de indicar presente, o did indica passado. Quer ver? Imagina que eu pergunto assim pra você, você gostou da pizza? Você gostou da pizza? Ó, frase no passado, certo? Eu vou falar assim, ó, did you like the pizza? Did you like the pizza? Veja que aqui eu não estou utilizando o do, e sim o did. Por quê? Porque o did é o que indica passado. Então, cada tempo verbal vai ter um verbo auxiliar. O do indica presente, o did indica passado. Se eu quiser falar no futuro, eu vou usar o will. Então, cada tempo verbal vai ter o seu verbo auxiliar. Ou seja, o did nada mais é que o verbo auxiliar do passado. Acontece que em português a gente não tem esses verbos auxiliares, que pode causar um pouco de confusão. Mas, a única coisa que você precisa entender é que cada tempo verbal tem o seu auxiliar e você precisa colocar ele na frase porque é ele que vai indicar o tempo verbal da frase. Só para que você entenda, eu vou colocar as duas frases aqui, tanto no presente quanto no passado. Se eu falar assim para você, você gosta de pizza? Você gosta de pizza? Do you like pizza? Do you like pizza? Se eu quero colocar essa frase no passado, tipo, você gostou de pizza, ao invés de eu utilizar do, eu vou utilizar o did, que é o que indica passado. Did you like the pizza? Did you like the pizza? Então uma é você gosta de pizza e a outra é você gostou de pizza. Veja que em ambas as frases eu uso os verbos auxiliares. A única diferença é que em uma eu uso do, porque o do indica presente, e a outra aqui eu uso did, porque o did indica passado. Isso ficou claro para você? Beleza, muito bem. Agora vamos entrar no assunto was e were. Segunda coisa que você precisa entender sobre a estrutura do inglês é que em inglês existem os verbos regulares e os verbos irregulares, beleza? Para você colocar um verbo regular no passado, você tem que colocar o ed. Então, por exemplo, vou trazer um verbo aqui que é regular, o verbo watch. O verbo watch, ele é um verbo regular. Para eu colocar esse verbo no passado, é só eu colocar o ed no final desse verbo. Watched, watched. Também, por exemplo, o verbo kiss, que é o verbo beijar. Para eu colocar esse verbo no passado, kissed, kissed. Coloquei o ed, certo? Para todos os verbos que são regulares, você acrescenta o ed. Agora, se o verbo ele for irregular, aí você vai ter que consultar a tabela dos verbos irregulares. Ou seja, você vai ter que saber qual que é o passado dele, entendeu? Por quê? Porque ele é um verbo irregular. O nome já diz, né? Já é um pouco autoexplicativo. E é aqui que entra o verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo irregular. A única diferença dele para os outros verbos é que ele muda de acordo com o pronome. A gente tem uma conjugaçãozinha. Assim como a gente conjuga no português, a gente também conjuga o verbo to be, mas isso acontece só com o verbo to be. Então, por exemplo, quais são as conjugações do verbo to be no presente? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então veja que a gente conjugou o verbo to be para os pronomes. Isso aqui no presente. Acontece que para o passado é a mesma coisa. A gente também vai conjugar o verbo to be
no passado. Lembra que eu falei pra você que o verbo to be ele é um verbo irregular? E para colocar um verbo irregular no passado, você precisa consultar a tabela? Se você consultar a tabela para o verbo to be, você vai ver que o passado do verbo to be tem duas opções, was e were. E nada mais é que a conjugação. Então, I am vai virar I was. You are vai virar you were. He is vira he was. She is vira she was. It is vira it was. We are vira we were. You are vira you were. E they are vira they were. Ou seja, was e were nada mais é que o verbo to be, só que conjugado no passado, né? A única diferença do verbo to be para os outros verbos é que ele muda de acordo com o pronome. No presente, a gente tem três formas, am, is e are. E no passado a gente tem só duas formas, was e were. Mas agora você pode estar se perguntando, pô Vini, beleza, entendi. Did é o verbo auxiliar do passado, indica passado, tal, tudo, certo? E was e were é o verbo to be conjugado no passado, e ele é um verbo irregular, tal, tudo. Beleza, você entendeu isso. Agora, quando a gente usa was e were e quando a gente usa did, para você entender isso eu preciso te contar uma historinha. Lá atrás, quando o inglês começou, o verbo to be percebeu que os verbos auxiliares tinham um papel muito importante. Só que aí o verbo to be chegou para os outros verbos, para todos os outros verbos do inglês, e falou assim, meu, por que a gente precisa desses verbos auxiliares? E aí o verbo to be começou a fazer um complô contra os verbos auxiliares. Só que os outros verbos, todos os outros verbos do inglês, sabiam da importância dos verbos auxiliares e não quiseram brigar com eles. Só quem quis brigar com os verbos auxiliares era o verbo to be. Porque o verbo to be ele é aquele verbo chato. Aquele verbo... Sabe aquele seu primo chato que fica te enchendo o saco? Que é tipo invejoso e tal? Então, esse é o verbo to be. O verbo to be tinha inveja dos verbos auxiliares. Porque os verbos auxiliares eles são muito importantes no inglês. E aí o que aconteceu? Aconteceu a briga do verbo to be com os verbos auxiliares. Então, o grande X da questão é que a gente não coloca o verbo to be com os verbos auxiliares para não dar briga. Ou seja, para todos os verbos no inglês, quando você vai colocar uma frase no passado, você vai utilizar did. Did you eat? Did you like? Did you cry? Did you play? Você sempre vai colocar o did e o verbo, o did para indicar o passado. Agora, se você estiver utilizando o verbo to be, o próprio verbo to be vai fazer o papel do verbo auxiliar. Por quê? Porque o verbo to be não gosta dos verbos auxiliares. O verbo to be brigou com os verbos auxiliares, eles não se dão muito bem. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, ó, você era meu amigo? Você era meu amigo? Eu não vou utilizar o did aqui, mesmo que seja uma frase no passado. Eu vou colocar o verbo to be como auxiliar. Eu vou falar assim pra você, ó, were you my friend? Were you my friend? Veja que quem tá lá na frente é o were e não o did. Por quê? Porque se eu colocar um did aqui vai dar briga. Eles vão começar a brigar. Então não coloque o did aqui. Isso vale também pro was. Quer ver? Se eu pergunto assim pra você, ó. Ela era uma boa pessoa? Ela era uma boa pessoa? Ó, era. Tô falando no passado, né? Verbo ser e estar, ó. Verbo ser, era. Então vai ficar como? Was she a good person? Was she a good person? Veja que aqui também eu não coloco did, eu coloco o próprio verbo to be como verbo auxiliar. Isso vale também para o presente. A gente não usa do e does quando a gente está utilizando o verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be ele é aquele verbo chato, aquele verbo que tem inveja dos verbos auxiliares, ele acabou brigando com eles. Então, para evitar briga, a gente usa os verbos auxiliares para todos os verbos no inglês, entendeu? Então, não importa o verbo que você vai usar. Se não for o verbo to be, tem que ter o did lá para indicar passado. Agora, se na frase o verbo for o verbo to be, aí a gente coloca o verbo to be como verbo auxiliar também. Ele faz os dois papéis aqui, o verbo ser e estar, e também faz o papel também do verbo auxiliar, porque ele não gosta dos verbos auxiliares, entendeu? Mas agora eu quero fazer um desafio com você. Vamos ver se você entendeu quando usa was, were e did. Eu vou deixar duas frases aqui em português e quero que você passe elas para o inglês. Quero que você coloque elas, como que ficaria em inglês elas aqui nos comentários. Primeira frase é o seguinte: você foi para academia ontem? Você foi para academia ontem? Como que fica essa frase em inglês? E a segunda frase é a seguinte: você estava na festa semana passada? Você estava na festa semana passada? Como que ficaria essa frase em inglês também? Coloque essas duas nos comentários, vamos ver se você vai acertar. Espero muito ter gostado dessa aula, dessa explicação. Se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e também não deixe de conferir os meus links que estão aqui embaixo. Um grande abraço and I see you in the next class.